Olá a todos, hoje nós vamos iniciar o nosso primeiro podcast, o podcast da Ordem de Melquisedeque. E nós estamos aqui com o nosso mestre, idealizador e fundador da Ordem, o Dr. Diego. Olá, tudo bom? Tudo ótimo. Parece que eu te conheço de algum lugar. Será que eu te conheço de algum lugar? Eu acho que eu te conheço. Será que é dessa vida? De todas. Hoje nós vamos ter um bate-papo com vocês para a gente apresentar um pouquinho de quem nós somos, o que é a Ordem, o que fazemos, como vivemos, o que comemos, se somos loucos e utópicos ou simplesmente alguém buscando algo melhor, né, Stephanie? Ou um pouquinho de cada um, ou todos eles, não é mesmo? Sempre. A Ordem, ela começou mais ou menos em 2017, não, 2011. Praticamente a idealização da escola, como escola, ela veio desde 2010, 2011, quando eu comecei num hotel. Mas eu comecei principalmente baseado em alguns estudos e técnicas nas quais são ensinadas lá. Principalmente técnicas essas que voltam para o aprimoramento mental. Mas como ordem, como escola de filosofia iniciática, começou oficialmente em 2012, né, na qual hoje recebe o nome de a Ordem de Melquisedeque. Por que recebe esse nome? Justamente porque nós trazemos esse conhecimento há mais de 7.000 anos, sendo um desses o próprio Cristo, né? Como diz na própria Bíblia, que ele é sumo sacerdote baseado na Ordem de Melquisedeque. Então hoje colocamos esse nome em prol e honra desse mesmo conhecimento. Não conhecimento esse voltado a um dogma, ou como vocês, né, me referem tão carinhosamente como mestre, mas sim aquele que porta algo para trazer algo melhor para com o todo. E é muito importante a gente falar que quando a gente está falando da ordem, que é um conhecimento que vem, então, desde a época de Cristo. Então, a gente está falando de um conhecimento de milhares de eras. Então, é profundo, mas é um estudo não só profundo pelo quesito da sua antiguidade, mas também pelo quesito do conhecimento do próprio ser humano. Justamente. E às vezes a gente olha assim, eu sei que é muito engraçado vocês verem a gente chamando o mestre de mestre e ver um rosto novo. Mas é um rosto novo aparentemente, né? Porque é um conhecimento muito antigo e quando a gente entra na escola, qual é o primeiro contato que a gente tem com esse conhecimento? Pode falar um pouquinho, pessoal? Olha, se eu for falar o primeiro contato é com sua dúvida inicial. Né? Mais ou menos assim, o que eu estou fazendo aqui? O que esse povo vai me falar? É uma lavagem cerebral? O que vai acontecer? O que eu vou verificar aqui? E as pessoas vão descobrindo que tudo aquilo que existe dentro delas vai se tornar espelho dela mesma. Por isso que há aqueles que, em primeiro lugar, prosseguem, há aqueles que vão pelo seu nível de curiosidade e aqueles que começam e desistem, porque descobre que o conhecimento não é simplesmente palavras lindas e fofinhas. Lógico que no primeiro momento você vai descobrir coisas para a sua vida pessoal, mas daqui a pouco você vai perceber que existe muito mais de um querer, muito mais de um ousar, e principalmente na tríade do calar, porque vem justamente aí uma base aonde o homem, a mulher, o ser humano, né, como um todo, ele vai entendendo a sua busca. E em primícia, essa é a nossa função. Essa é a função da ordem, é a função da nossa casa, é a função da escola, que é tirar o homem desse meio, tirar o homem justamente daquela parte em que ele acredita que é real. Mas dentro disso ele vai ter que discutir dentro dele mesmo o que é real e imaginário. Até porque nós não vamos entregar verdade nenhuma. Nós não estamos aqui para fazer isso. Nós vamos entregar fatos, assim como o próprio Cristo fazia, já que ele entrou em evidência aqui no podcast. Entregar fatos e você mesmo vai testar se é bom ou não para você. Porque você ainda tem aquele quesito que nós chamamos de livre-arbítrio. E o que entra o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é praticamente a sua capacidade de aceitar ou não o seu próprio propósito. É aí que muitos confundem. É aí que entra a crucificação do Cristo. É aí que entra a perseguição de Buda. É aí que entra a perseguição de quem está no conhecimento. Por que entra? Justamente porque nós vamos primeiramente confrontar a dúvida inicial que todo ser humano tem. Quem sou? Aí dentro dessa parte profunda do espiral do quem sou, entra o quê? Entra seus demônios pessoais, seu achismo, suas crenças limitantes, aquilo que você quer, porque as pessoas querem o quê? Querem cestinha de soluções. Elas querem praticamente buscar algo que vai, mágica, tcharam, aconteceu, e descobre que não. E aí para ela colocar em prática aquilo que ela está aprendendo, geralmente ela vai ter que culpar alguém.
vai ter que julgar alguém, até ela descobrir que tudo isso que ela faz é reflexo dela mesma. E a ordem, a escola, uma escola iniciática, ela tem como fundamento e base confrontar a sua verdade. Confrontar aquilo que você acha que é real. Confrontar, por quê? Porque as pessoas querem que o conhecimento case perfeitamente com a bagagem que elas vêm. E não é assim que funciona. O castelinho de areia todo vai ser destruído. O que faz o oleiro? Se eu pego uma jarra dessa, vamos supor que é de barro, e levo para o oleiro porque ela está rachada, na minha concepção, eu não quero perder a característica do vaso. Eu queria colocar um Durapox. Eu queria passar alguma coisa justamente para poder tampar aquela rachadura, porque eu quero usar o vaso para quê? Para o meu recipiente. Mas o oleiro não olha o recipiente. O oleiro, ele olha perfeitamente o vaso, porque a estrutura daquilo que você demonstra é a estrutura daquilo que você recebe. Isso é o conhecimento. E o que o oleiro faz? Ele quebra o vaso como um todo, esmaga o vaso como um todo e o faz de novo. Só que muitos não aceitam esse processo, porque ninguém, e poucos, aceita se quebrar, aceita sair do pedestal, porque aquele que lidera, serve, quem serve, aceita, quem aceita, permite-se crescer na excelência daquilo do quem sou. Por isso que a descoberta e a grande base do homem e os seus desejos reprimidos estão baseados justamente no quem sou. Nossa. O que você acredita que faz o homem começar essa busca pessoal sobre si mesmo? Eu posso dizer que tem dois tipos de seres humanos. O ser humano que ele tem que seguir o sistema, ele já percebeu, ele prefere seguir um roteiro prático, nasce, cresce, reproduz e morre. Não quero nada além disso. Meu Deus, eu tenho que me formar, eu tenho que ser uma pessoa muito importante, eu tenho que ganhar meu salário. Esse é o ser humano número 1. O ser humano número 2 é aquele que está incomodado. Ele já fez todos os estudos, já fez todos os cursos e não encontra uma guarida. Eu não vou nem dizer saída, porque saída, na verdade, está dentro de si. Ele quer uma guarida, ele quer algo para descansar. Ele quer descobrir uma fonte onde ele pode falar assim, eis aqui o meu lugar. Mas aí ele faz um monte de curso, ele olha para a sua família e fala assim, será, meu Deus, por que eu sou tão diferente dessa família? Ele olha para o próprio mundo e fala assim, meu Deus, eu olho para um lado e para o outro, mas quem eu sou? Não, já sei. Eu vou viajar, vou fazer curso nos Estados Unidos, vou fazer curso no Japão, vou fazer curso na China. Adivinha o que ele descobre? Nada. Porque o nada está no tudo daquilo que ele é. Quando tudo daquilo que ele é se transformar no nada, aí ele encontra o tudo. O que é isso? Uma lei hermética. O que há em cima, há embaixo. O que há embaixo, há em cima. Mas o homem entende isso? Não. Aí ele mistifica. Aí começa um monte de mistificação, né? Aí espiritualiza tudo. Aí tudo é quântico. Aí é tudo pentadimensional. É tudo quinta dimensão. Nós estamos transcendendo. Transcendendo para onde? Transcendendo para onde? Se a construção primeiro é destruir. A gente sabe que energia nada se constrói, nada se destrói. Ela se transforma. As pessoas querem se transformar? Não, elas querem maquiar. Elas querem ser um personagem. Tudo é lindo, tudo é luz, tudo é energia. É mesmo. Não sabe se que a energia também queima, dá choque. As pessoas não estão aceitando isso. Então, praticamente, esse segundo homem é aquele segundo ser que praticamente se cansou. Ele olha para tudo e está tudo igual. Porque o primeiro, ele é não me toque, é dodóizinho. Tudo é culpa de alguém. Já o segundo, talvez sejam esses que possa estar nos assistindo aqui, não sei, né? Porque hoje o mundo online vai para todos os trigos e joios, né? E a separação vem daquilo que você quer. Esse que é o interessante e o sacrilégio completo. Então, nessa função, nós estamos aqui sobre duas raças. Aquela que já aceitou o seu princípio de morte e aquela na morte aceitou o princípio da vida. Nossa. Quando uma pessoa ela começa a jornada dela, quando ela descobre que ela é a segunda pessoa, e por mais que ela tenha passado por todas as dores e sofrimentos, até mesmo para descobrir que existe uma busca interna dentro dela, a gente vê que muitos, igual você começou falando, muitos começam, mas depois de um tempo eles param a caminhada.
qual é a virtude que você falaria assim que a pessoa precisa ter para conseguir continuar numa jornada constante de descobrindo, se quebrando, se moldando e transformando essa energia até chegar naquilo que ela compreende como algo sublime ou algo maior? Fortaleza. E é o princípio máximo de que nasce todas as outras coisas, como paciência, temperança, a morte de si mesmo, a capacidade de entender no seu diminutivo a grandiosidade que você é. Em suma, o que vem a ser fortaleza? Fortaleza é nada mais e nada menos do que dominar aquilo que te domina. E o conhecimento, ele não vem para te ensinar a dominar aquilo que você já sabe. Ele vem justamente fazer com que você aprenda a dominar aquilo que você não domina. É aí que entram os corajosos e os covardes. O covarde, ele põe a boca no mundo para te alfinetar nas costas. O corajoso, na guerra, está do seu lado. Ele quer estar na sua frente. Fortaleza é o princípio máximo daqueles que são corajosos. Por que são corajosos? Porque aceitam uma verdade que ainda não está dentro dele. E quem são essas pessoas? São aquelas que, às vezes, no silêncio, não precisa se vestir de herói. Porque o verdadeiro herói, ele não precisa mostrar quem é. Ele só precisa, na sua conduta, revelar verdadeiramente aquilo que ele nasceu como propósito. E essas grandes maioria das pessoas, não estou dizendo só a nós, estou dizendo muitas, elas sofrem na conduta de amar sempre, mesmo sendo odiada, perseguida, mal falada. E por que as pessoas fazem isso? Justamente porque é o espelho delas. Elas aceitam? Óbvio que não vai aceitar. Mas o conhecimento está aí, justamente para confrontar. Se nós pararmos e dermos uma lidinha de todos os sábios, mestres, profetas, não importa o título, título é título, que passou, dá uma olhadinha naquilo que eles tiveram que renunciar. E a fortaleza, ela nos ensina isso, Stephanie. Renúncia. Renúncia de todas as coisas. Porque não é simplesmente, aqui a gente está lindinho, bonitinho, vestido. Isso aqui é uma máscara muito bem feita para a gente criar na terceira dimensão uma realidade que talvez você precisa. Porque você ainda não aceita, talvez, princípios que gera dor e que faz renascer o amor. As pessoas querem amar, mas não querem doar. As pessoas querem receber, mas não querem amar. As pessoas querem louvar, mas não querem pôr ação. É aí que entra a grande disfunção das religiões. A grande disfunção e a tangente daqueles que verdadeiramente entendem palavras bíblicas como o verdadeiro adorador. As pessoas acham que o verdadeiro adorador é quem canta, quem levita, quem faz isso, quem faz aquilo. Isso é só show, isso é música. Se a gente for colocar no nosso português adorador, é aquele que aprendeu a adorar a dor. Que dor? A dor de prosseguir, a dor de renunciar. A dor de ouvir e falar assim, eu preciso disso também. Porque a grande maioria já é uma biblioteca velha. Leu todos os livros, tem todas as formações. Meu amiguinho, você pode ter 200 diplomas, você pode ser PhD de todas as ciências e línguas da Terra. A Terra, em um ponto de vista macrocósmico, eu estou colocando assim, nós estamos no braço da Carina Cygnus. O nosso planetoide está no braço da Carina Cygnus. Só no bracinho da Carina Cygnus tem mais de 400 milhões de planetas. Agora vamos para a nossa galáxia como um todo. Quem é você na sua ciência, na sua filosofia, na sua bendita fé, para testificar algo para o outro? Por isso que nós dizemos, a verdade é sua. Se eu quiser colocar uma verdade minha em você, se torna dogma. Você vai seguir ela cegamente e ainda vai matar outro cegamente. Mas se é a sua verdade, você vai salvar as pessoas independente daquilo que elas são. Porque aí você vai aprender a amar ela circundando aquilo que elas são, não aquilo que você quer que elas sejam. Porque a grande maioria das pessoas quer transformar as pessoas na sua própria imagem e semelhança. Isso é uma heresia, vamos dizer assim, entre aspas, né? Isso é uma grande fatalidade do ser humano e ele se perde justamente por isso. Eu amo tanto, mas eu não estou recebendo em troca. Por que será? Será que você está, na verdade, amando
Ou fazendo algo porque você quer algo em troca. A barganha. Né? Barganha. Não, vou colocar a gente no meio. Não, eu tô lá do lado do Diego, tô lá do lado do doutor Diego. Nossa, mas ele não me reconhece. Ah, você está do meu lado porque você quer ser reconhecido? Nós não ensinamos isso. Eu mesmo não quero ser reconhecido por ninguém, prefiro ser o menor da casa. Porque o grande reconhecimento para quem entende um pinguinho não é aqui. Maldito o homem que confia no próprio homem. O conhecimento é perfeito, Stephanie. O homem não é. E as pessoas, elas confiam no fulano A, no fulano B, no fulano C. É como se alguém começar a te idolatrar. E você fizer alguma coisinha, uma ira, alguma coisinha porque você é humana. Meu Deus, e agora? A Stephanie. Aí vai lá e crucifica. Crucifica-o. Troca por Barrabás. Porque ele veio para quê? Trazer guerra e espada. O conhecimento é esse. Por isso que eu volto a dizer. É para os fortes. Tem que entender o que é fortaleza. E o conhecimento ele vai te ensinando isso. Então essa é a tangente. Não é de quem só prossegue ali. Não. Não estou pedindo para ninguém prosseguir eternamente com a gente. Não é isso. Mas é a pessoa levar aquilo como centro de fortaleza. Aprender a dominar aquilo que se é. Porque senão, volta para o vômito. Nesse processo, tanto dela evoluindo, gerando fortaleza, ou até mesmo, em alguns momentos, voltando e desistindo, o que você acha que... Eu vejo que você está ao lado de amigos virtuosos na sua caminhada, te ajuda nesse processo. Porque existe muita deliberação, porque ainda existe uma mente que mente. E por isso eu queria entrar um pouquinho nesse assunto agora. Como a ordem consegue trabalhar essa mente para que a pessoa consiga ver essa fortaleza, consiga desenvolver isso e começar a perceber tudo aquilo que é ilusão, tudo aquilo que é realidade. Parar de tentar olhar o todo e o plano, que é um nada, uma estrela no céu, como a realidade dela e vender a sua eternidade esperando aplauso humanos. Você disse uma coisa muito importante, amigos. Você tem dois tipos de, entre aspas, amigos. Aquele que você aceita o que vai mexer na sua ferida e aquele que você abraça porque ele abraça aquilo que você erra. Ele vai justamente, desculpa usar o termo, não um termo que eu gosto de usar, mas é aquele que abraça o seu pecado porque também tem. Buraco chama. Buraco. Treva chama. Trevas. Luz chama. Luz. Então, é muito mais fácil eu abraçar o seu erro, mais ou menos assim. Posso dar exemplos? Claro. Você chega pra mim, toda sofrida com relacionamento. Sei lá, aconteceu alguma coisa no seu relacionamento. Hoje, o grande problema da vida é o relacionamento. Tô falando relacionamento de homem e mulher, relacionamento... Não, todos os tipos de relacionamento. Amizade, empresa, tudo. Ai, meu Deus, eu estou sofrendo, que não sei o quê. Aí a amiga vem e faz o quê? Ai, amiga, eu te entendo. E bate nas suas costas. Amiguinha, eu te entendo. Te entendo, amiga. Ai, homem não presta mesmo, amiga. É verdade, homem não presta. Por que será que não presta? Porque é o seu reflexo. Mentira, não é meu reflexo. Aí o amigo que é amigo vem e fala isso. Sabe por que você fala que não presta? Porque é o seu reflexo. O seu reflexo está atraindo justamente... entre aspas, o homem que não presta. Então, todos os seus relacionamentos vai ter o quê? O homem que não presta. O que essas pessoas fazem com esse amigo? Crucifica. Briga, fica de mal, né? Bloqueia. Briga, fica de mal, vira as costas. Por quê? Porque foi lá e mostrou. Você vai no médico para quê? Para conversar? Não, eu quero porque a tem alguma solução coisa. do meu problema. Tem uma solução do seu problema. Mas você acha que, mesmo você indo buscando a solução do seu problema, o paciente aceita o que o médico fala? Não. Não! Na hora que o médico fala assim, ó, você tem que parar de beber sua cervejinha, porque tá ruim, muitos pacientes chegam para mim e eu falo, tem que parar de beber sua cervejinha. Quantos pacientes que tinham, por exemplo, câncer pulmonar, pegando coisa grave, e teve uma melhora súbita. Sabe o que alguns voltou a fazer? Fumar. Agora eu tô curado, eu posso fumar. Ah, é? Aí quando voltar de novo, adivinha quem é o culpado? O médico? Lógico que é o médico que é culpado, porque não me curou direito, porque não sei o quê.
É o amigo que tenta ajudar. Porque se eu te apoiar em todos os seus, entre aspas, defeitos, porque não tem certo e errado no conhecimento, é o que se é justo, mas eu estou colocando aqui porque algumas pessoas podem não entender. Então, se eu abraço, entre aspas, o seu defeito com defeito, lindo e maravilhoso, defeito. Menos com menos dá menos mais, com né? menos dá o quê? Dá mais. Dá mais. Mas na hora que vem o mais com menos, o que vem? Menos. Nojento, terrível, tenebroso, e não sei o quê. Óbvio. E vai falar mal. E o pior de tudo, a grande maioria das pessoas é esse. Então, se você vem e me alfineta com uma verdade que, na verdade, vem para me transcender, e eu não aceito isso, existe muita gente que vai apoiar essa visão. E vai contra você também, sem nunca ter conversado com você. É verdade, eu já vi a Stephanie ela é assim, assim, assim. Por quê? Porque é o que está dentro dela. Por que é o que está dentro dela? Porque está na outra. A gente só atrai aquilo pelo nosso próprio reflexo. Por isso que eu falo, se circundem de pessoas que estão maior do que você. Em tudo. Financeiramente, em família, mulheres. Vejam mulheres que são verdadeiro esteio de família. Mulheres que sabem o que são. Ah, mas eu conheço uma mulher assim, nossa, e não sei o quê. Conheço uma mulher assim também que é solteira e é mãe solteira, mas é forte, é firme. Se aliancie com essas pessoas. Nossa, um homem, um rapaz digno, um rapaz assim, que passou por coisas. Quer conhecer uma pessoa verdadeira? Veja a história dela. Sofrimento, calúnia, traição. Porque a gente só aprende desse jeito. Por exemplo, além disso tudo, eu também pratico esporte. Já até subi em palco. Qual foi a coisa mais complexa para mim? Não foi nem a dieta, foi quando eu tive que fazer a desidratação e ficar com sede. Eu descobri que a água é a fonte da vida. A gente quer o pão toda hora, o pão, comer. A gente quer engordar do conhecimento. Mas quando é para beber da água e abster-se do pão, meu Deus, aí começam os conflitos. Aí automaticamente a água também cessa. Então foi o que aconteceu comigo no campeonato. Eu fiquei horas sem beber água. Então, assim como eu tive que cortar o pão, a água é anulada. Justamente para ver o seu nível de purificação que existe dentro de você. Aí começa a vir a dor. Aí começa a vir a reverberação. E eu falei assim, com a vida espiritual e mental é a mesma coisa. É do mesmo jeito. As pessoas querem demais, mas na hora de pôr o ousar, na hora de pôr a ação, o que acontece? Ai, não dou conta, ai, que eu não vou fazer, misericórdia, é muito processo, não dou conta disso, eu tenho que ficar assim. E as pessoas não querem. E é isso que nós promovemos. Se as pessoas falam assim, eu quero muito entrar lá, então se prepare que a gente não vai passar, desculpa a expressão, metiolate na sua feridinha, não. Nós vamos abrir de novo, vamos tirar as sujeirinhas que estão lá dentro, as bactérias, o pus. Aí você me pergunta assim, mas tem anestesia, não tem? Tem não. Mas é com cuidado, né? Mesmo se tivesse anestesia, o pós-operatório é tenso do mesmo jeito. O pós-operatório é do mesmo jeito. Então a gente vai tirar e aí começa o processo. Porque todo mundo chega sujo de tristeza, depressão, ansiedade. E é um tempo, não vai acontecer assim, vou fazer o princípio 1 e estou lindo e maravilhoso. Agora que vai começar a desenvolver o músculo, agora que você vai começar a ver os defeitos, né, entre aspas, né, os efeitos. Agora que você vai começar a ver isso. Meu Deus. Por quê? Porque o conhecimento ele vai entrar e vai começar a tirar o quê? Vai revelar, desculpa, tirar não, mas revelar primeiro o quê? A sujeira. A sujeira. Para depois transbordar. Para transbordar você tem que querer muito. Até descobrir que entre o querer e o ousar está o calar. A gente entrou num assunto muito, muito importante, porque dessa forma foi atrelado tanto o conhecimento que traz uma base filosófica, quanto uma tecnologia que ajuda o ser humano a conseguir lidar com todo, vamos dizer assim, essa sujeira, esse lixo que ele carrega e ele mesmo não entende, né? E dentro da escola existem algumas tecnologias. Você pode falar um pouquinho delas pra gente? Posso. E como que você criou elas? Existem muitas tecnologias dentro da escola. Muitas tecnologias ali dentro. Mas a principal, quando começou ali com 16 anos, pesquisando muitas coisas. Na verdade, a gente não pode dizer assim que a gente cria, tudo se transforma, né? A gente conecta e reconecta e aperfeiçoa passando o tempo. Isso a gente vê na história de Tesla, isso a gente vê na história de Einstein, que tinha uma mulher que ficava do lado dele, aprimorando o que ele fazia. E assim é com todos. Assim é com todos os mestres, com os discípulos e etc. Então, com 16 anos, depois de algumas provações tensas, eu queria muito aliviar algo em mim.
E eu descobri, e aos poucos, até hoje, né? Essa técnica chamada processamento mental, essa tecnologia chamada processamento mental, ela beneficia justamente retirando travas que a gente chama de fragmentos mentais. Então, esses fragmentos mentais, eles vêm não simplesmente de uma situação traumática que você passou, mas vêm principalmente do período pré-natal, quando você está ali no período gestacional. Por quê? Porque a criança ela está suscetível a todos os tipos de, entre aspas, traumas, né? Que a gente chama de fragmentos mentais, que vem da mãe. Uma cólica, uma situação emocional, isso vai para a criança. Entre outras, que a gente chama, por exemplo, de situações hereditárias. Por que eu coloquei situações? Porque pode ser tanto doenças hereditárias, como formas, pensamentos hereditários, que alguns vulgarmente chamam de maldições hereditárias. Então, aquela situação, meu tataravô é separado, minha tataravó é separada, minha avó é separada, eu sou separado. Parece que existe um anexo, né? um nexo, uma corda aí, né? hereditário. Uma maldiação, né? Uma malditação que vem de forma hereditária. Tem como desbloquear isso? Tem. Tem como anular isso? Tem. Tem, e está tudo dentro de você. E às vezes, quem está assistindo, seja membro ou não, assim como nós, talvez nós sejamos a geração, você talvez seja a sua geração, que vai cortar todas essas chamadas maldições da sua família. Por isso que dói. Por isso que machuca. Por isso que cada vez mais parece que você fala assim, meu Deus, parece que eu tenho um décimo de felicidade e 90 e tantos % de dor, de tristeza. Tudo parece que para mim é mais difícil. Óbvio, você está, entre aspas, vamos dizer assim, carregando a capa hereditária de toda uma geração. E está nas suas mãos o propósito máximo de anular esse processo. E a tecnologia de processamento mental auxilia e muito nisso. Porque ela consegue fazer com que você, aonde não tinha forças, juntamente com um habilitador, que é o terapeuta, ele vai lá e anula e corta isso. E não só dessa fórmula. Às vezes tem, vamos dizer assim, situações, principalmente emocionais, que você sente. A pessoa já foi no psicólogo, no psiquiatra, já em tudo, e não descobre. Porque às vezes foi alojado em você. E vem talvez às vezes da sua mãe, às vezes vem da sua avó. E no processamento tem como entrar. Por que eu falo isso? Porque nós temos aquilo que nós chamamos de memória celular. E através das memórias celulares, que vem de pai e mãe de toda uma geração, a gente consegue acessar também essas frequências. E muitos até podem pensar, nossa, mas esse processamento mental então é uma hipnose, para poder chegar nesse nível de profundidade. É alguma... O melhor de tudo é que não é. Não é. Você está 100% consciente e pode ir em toda a linha do tempo da sua geração, para poder cortar todas essas linhas. E por falar em linha do tempo, nós estamos falando aí de gerações que a gente chama de passadas, né? É. Junto com o processamento mental, nasceu uma ainda profunda tecnologia, que é o desdobramento. Uma tecnologia chamada desdobramento, onde nós conseguimos fazer com que a pessoa adentre ainda mais profundo. Só que aí não é mais a pessoa, é o terapeuta que tem capacidade, né, mental de realizar essa técnica e fazer com que essas disfunções, essas telas mentais celulares sejam suspensas, a pessoa consegue conectar com ela e desconectar e trazer de volta o benefício para o paciente. Gente, isso não é bonito não, isso passa. Não, isso é tão bonito e tão amplo, porque quando você está falando dessa memória celular, significa que você não tratou só a sua vida, a sua memória celular, como de todo mundo passado e os seus filhos para frente também, né? Se a gente for trazer aqui pessoas aqui, meu Deus, pessoas que fizeram, por exemplo, a gente tem uma mãe que fez em prol do filho, o filho tinha asma, não é isso? Era. Asma, por conta que nasceu com o cordão umbilical amarrado no pescoço. E toda vez que ele ia jogar futebol, alguma coisa, ele tinha que usar bombinha, ele passava mal, a mãe sentiu de fazer o processamento em volta pro filho, para ver se havia uma melhora. E parece que foi no mesmo dia, logo depois ele falou, mãe, aconteceu alguma coisa comigo e tal. E teve esse corte. Então, para você ver que nós temos o que chamamos de ressonância celular. Isso é lindo demais. O que é ressonância? Vamos colocar de forma simples. Por exemplo, eu deixo um violão aqui e um violão aqui. E eu pego aqui e toco a nota dó. A nota dó do outro violão, por ressonância, vibra.
Acontece isso conosco também. A nossa mente, ela age por ressonância. Por exemplo, vamos supor que hoje uma pessoa entrou triste na internet. Nossa, eu precisava de alguma palavra, eu precisava ouvir alguma coisa. E por alguma coincidência ou evidência, ela acessa o que a gente está fazendo aqui agora. E tudo que eu estou falando entra no coração dela. Isso é ressonância. Mas ela não me conhecia. Mas para a ressonância mental não precisa. Ela vai e expande. Imagina que o que nós estamos fazendo aqui e o que está online expande. É como se fosse uma força. Imagina, uma torus. Começa a expandir isso. E vai cair justamente em pessoas que precisam. Só que essa mensagem abre a porta. Quem tem que andar é quem? A pessoa que tem que andar. Então aconteceu a mesma coisa com essa mãe. A mãe sabia do processo do filho. Ela foi lá. A porta já estava aberta, ela já sabia. E aparentemente não só desconectou do filho, mas ajudou a própria mãe. Entendeu? Então isso é lindo. Se a gente for contar de casos aqui, meu Deus do céu, tem muitos casos. Eu acho muito válido esses casos porque é o que faz as pessoas entenderem que é um momento simples, mas que gera uma situação na vida dela que ela carrega para sempre. Sim. Mas antes de até citar algumas coisas, eu não falei que você, na verdade, é neurocientista. E o entendimento do cérebro de tudo isso foi muito importante para fazer a técnica que tem como base a neuroplasticidade. Isso. O que eu pensei? Quando eu comecei a desenvolver ela, eu falei assim, eu queria uma formação... vamos lá, eu vou falar. Eu queria uma formação assim, que me ajudasse em questão reabilitativa. Eu quis muito fazer medicina, até passei em algumas coisas. Eu falei assim, mas eu queria uma coisa. Não quero ficar em volta disso. Eu estou aqui por um propósito, eu já senti isso. E eu me encontrei no primeiro curso, que foi fisioterapia, juntamente com eu estava fazendo filosofia e tantos outros cursos que eu vivi estudando e escrevendo livros, escrevendo muita coisa. E logo depois fui para pós-graduações em neurologia funcional, depois fui para outras de neuro, entrei também, estudei parte de UTI. E só seguindo até chegar nesse meio e começar a estudar neurociência. E neurociência não é algo que você estudou, formou e acabou. Não, é sempre. É sempre. É sempre. Só que isso é uma neurociência terrestre. É só para dar embasamento. É só para falar assim, ele tem um DR na frente. Né? Fez pós-graduação, fez isso, fez aquilo. Eu posso dizer um negócio? Não é nada ainda. Tem muito maior. Quanto mais eu buscava, quanto mais, no meu raso entendimento, eu entendia, Stefanizita, mais eu percebia que tinha mais. E menos eu me tornava. E isso é lindo. Porque as pessoas falam assim, não, mas eu quero me tornar grande porque eu estudei tudo isso. Não, isso é soberba. Isso é prepotência. Quanto mais você entende que menos você é, mais você se torna naquilo que você não busca. Porque você se torna menos sobre o todo e o todo revela-se muito mais em você. E você se torna conhecido não pela soberba e prepotência que você realizou, mas você se torna conhecido e reconhecido pelo amor que você doou. Isso é uma das bases filosóficas da Ordem de Melquisedeque. Não, de fato, porque eu já presenciei muitos pacientes seus e às vezes você não chega nem a fazer as técnicas. Muitos pacientes, quando eu encontro na recepção, o que eu escuto eles falando é a forma como eles se sentiram acolhidos e simplesmente o fato de conversar e sentir esse amor, esse cuidado, já é uma transformação na vida das pessoas. Que hoje é difícil, né, a pessoa conseguir ser entendida e entender um processo de doação. Das técnicas que você desenvolveu, depois de todos esses anos, atendendo e convivendo com o ser humano, o que você acha que é o maior problema, o que o ser humano mais passa e qual é o maior problema que leva a esse sofrimento? Além de descobrir quem ele é, porque esse eu acho que é o máximo, que todos estão aqui para tentar descobrir quem ele é, de onde ele veio, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito. Um dos maiores problemas é ele aceitar. Porque eu poderia falar de relacionamentos, né? Porque a maioria dos processamentos que a gente faz sempre tem algum problema com pai, com mãe, com esposo, com esposa, com coisas que ele passou. Mas, em suma, é aceitar. Porque eu acho que o grande processo do ser humano ele é aceitar o propósito pelo qual ele está aqui. Ele não quer aceitar. Ele quer mistificar, dogmatizar, ele quer viajar na maionese. Isso ele quer. Isso, é lindo demais. Lindo demais. Ele quer buscar a cura e não conhece que é a cura. Ele quer conhecer uma palavra motivacional, mas não entende que ele é a própria ação do motivo. Então o ser humano quer buscar tudo aquilo que é fácil, porque ele não quer aceitar a si mesmo.
Você acha que essa dificuldade da aceitação é, na verdade, porque quando a gente aceita, já tem sobre nós a responsabilidade do saber? Totalmente. Meu Deus, quando você começa a ter um pingo de entendimento, uma vírgula de entendimento daquilo que você é, você já sente o peso da responsabilidade. Você já fala assim, meu Deus. Você já não tem a dádiva da ignorância, né? Você não tem a dádiva da ignorância. E é aquilo que a gente fala. A verdade, ela te liberta. Liberta sim, mas ela te prende nela mesma. Porque uma vez que você ouviu essas palavras, amiguinho, Paulo falava isso na Bíblia. Antes nunca ter escutado nenhuma dessas palavras. Como a pessoa ela quer camuflar tudo isso? Como que ela quer camuflar? Ela tem que culpar alguém. Ela tem que amaldiçoar alguém. Porque ela não aceita que ela deve se responsabilizar pelo que ela ouviu. Então ela vai culpar de quem ela ouviu. Seja do terapeuta, seja de mim, seja de qualquer outra pessoa. Mas ela não. Não, ela também não estava ali, né? Ela também não queria aquilo ali. Ela também. Então, o processo de aceitação é muito mais dolorido. Sempre é mais dolorido. E essa é a grande lascívia e grande queda do ser humano. É a base da queda do ser humano. E o que você falaria que seria a base da, não exortação, mas o início da ascensão? O início da ascensão? Vou tentar falar de uma forma bem, vamos dizer assim, macrosferada. Vou colocar até o termo e meio. Venha cego, sinta pelo que não ouve, em mudo respire o incenso que é lhe entregado, trocando as suas vestes e não se assentando, mas se ajoelhando. Entre aspas, humildade. Não tem outra forma. As pessoas querem vir, mas querem vir pelos seus olhos. As pessoas querem ouvir, mas querem a boca primeiro para falar. As pessoas querem julgar, mas ela quer cheirar quem é melhor para conversar. E pior de tudo, ela quer mostrar na beleza, na roupa, no jeito, aqui, ó, que é melhor que todos. Ai, porque eu fui religioso há 50... Eu falei, você podia ser religioso, filosófico, do jeito que você quisesse há 150 milhões de anos. Ainda não é nada para o universo. Então, venha cego para ouvir, mudo para receber, colocando simplesmente o nariz em evidência para sentir o incenso suave das palavras e do próprio conhecimento, trocando as suas vestes e de joelho, compreendendo o que é humildade. Porque humildade é, sim, a expressão máxima e indispensável de corações voltados ao seio do Pai. Eu ia te perguntar se você queria deixar uma frase pro pessoal, mas acho que essa finalizou como o melhor recado que poderia ter sido deixado para aqueles que querem tanto nos conhecer, como entender um pouco mais do que é a profundidade do conhecimento e a si mesmo. Mas pode, se você quiser fazer um fechamento. Para quem não sabe o que é uma ordem, uma escola de conhecimento, o que você poderia falar para a pessoa, para ela conseguir compreender um pouquinho do que é, o que ela vai encontrar, o que somos e o que ela vai ter lá dentro, o que vai mudar a vida dela, como é que ela vai ter esse primeiro contato? Ordem é um sobrenome de escola, de filosofia iniciática, né? O que nós iremos estudar principalmente é a mente. Que mente é essa? Justamente a mente dos homens de conflito, às vezes a pessoa que busca uma resposta, busca para si uma melhora. Então, dentro dessa mente, nós vamos descobrir capacidades que às vezes todos têm, mas desconhecem, que estão adormecidas. Por exemplo, quando uma pessoa vai na academia, ela fala assim, eu queria ser forte igual fulano de tal, mas eu acho que eu não tenho o mesmo tipo de músculo, o mesmo tipo de genética. Tem sim. A questão é porque ele pagou um determinado preço, se absteve, né? Abster é poder duas vezes. Por isso que ele obteve aquele corpo dele ali. E no conhecimento é a mesma coisa. Você vai aprender a dominar aquilo que você desconhece, que é você mesmo. Mas eu já melhorei isso, mas já melhorei. Será que melhorou? Será que melhorou mesmo? Porque nós temos capacidades adormecidas dentro de nós. Capacidades essas que, se despertadas, nós nos tornamos pessoas muito melhores.
muito maiores e especiais nesse mundo. Então, e essas capacidades, elas nascem principalmente através do quê? Do conhecimento. E ali na ordem, na escola, o conhecimento está bem ordenado. Você vai ouvir coisas que você já ouviu? Lógico que vai. Porque a gente compreende que principalmente o princípio 1 e o 2, vamos dizer assim, é como se fosse um jardim de infância para adultos. Ele vai ouvir algumas coisas que já ouviu um fulano de tal, já ouvi ali, já ouvi aqui, só que lá na frente ele vai perceber que tudo que ele ouviu não era nada. E tudo que ele ouviu, talvez no P1, tem uma profundidade muito maior. Por quê? Porque ele vai aprender a conectar o quê? Sua mente. Despertar células que outrora estavam desconectadas. Despertar canais que outrora estavam desconectados. Criando praticamente uma plasticidade cerebral, que são novas vias de informação por entendimento. No primeiro passo, ele vai talvez ouvir aquilo que ele já ouviu. Só que lógico que com outro olhar. E às vezes com uma profundidade muito maior. Isso é um fato que é uma escola de sabedoria. Só que depois ele vai aprofundando naquilo. E quando ele volta para fazer o princípio 1, o princípio no qual todos adentram, ele vai perceber assim, meu Deus, eu vou falar palavras que são clichês na escola. Meu Deus, eu nunca tinha ouvido isso. E às vezes fez 3, 4 P1s. E depois fala assim, meu Deus, eu nunca... Porque ele mesmo está testificando o nível de despertar mental. Então nós queremos essa integração com o todo. E a escola ela promove justamente isso. Uma integração com o todo baseado no despertar da sua mente. Unindo o quê? Ciência, filosofia, tecnologia e arte. Então são nossos 4 pilares básicos. Ciência. Ciência essa aqui vai mostrar um fato, uma verdade, um fato. Tecnologia. O que uma tecnologia faz? Ela se adapta, mas ela é justa. Ela vai lá, se adapta à sua verdade, mais ou menos assim, entre aspas. Venha como estás, mas eu te transformarei em homem. Vamos chamar assim, te transformarei em pescador de almas. Isso é uma tecnologia, ela é justa. Logo depois, nós temos a filosofia. A filosofia ela vem para cá. Ela não vem para te abraçar. Não é uma filosofia de filosofar, é o conhecimento. Ela vem para quê? Quebrar tudo que você é, para te tornar livre. Por quê? É aquilo que a gente disse já. A verdade, ela liberta, mas ela te aprisiona nela mesma. Por que ela faz isso? Porque pássaros que nascem em gaiolas desconhecem a liberdade e acham que liberdade é uma filosofia, é uma ilusão. E não é. Basta que simplesmente ele queira, ouse e se cale. E aí nasce a arte. A arte embeleza o quê? Tudo. Por exemplo, um estúdio muito bem iluminado, microfone e essa tecnologia integrada com filosofia e a ciência na mesa, isso é arte. A capacidade de ouvir um fundo musical, a capacidade de embelezar a filosofia que é profunda, um filme, uma imagem, uma música. E quando a gente escuta algo que nos conecta, o que nós sentimos? Paz. Então nós temos esses 4 pilares: ciência, tecnologia, filosofia e arte, alicerçados naquilo que a gente crê sobre a verdade constante do que somos para um todo esse que é constante dentro de nós porque é justo. Esse nível de justiça alicerçado sobre a verdade nos liberta, nos torna livre e assim podemos ter paz. Para entrar na escola, primeiro a pessoa passa por uma entrevista, que ela está disponibilizada no site, e assim que ela é aprovada na entrevista, ela pode fazer o que a gente chama de princípio 1, que o mestre acabou de falar, que é um curso. Esse curso acontece sexta, sábado e domingo, sendo que começa sexta-feira à noite, por volta de 8h30, e ele vai até domingo à noite. Dentro do curso existem intervalos que são falados durante a aula. Então agora a gente está chegando no final do podcast, eu vou pedir para o mestre finalizar. Gratidão a cada um de vocês que assistiu e está aqui hoje. Eu não vou finalizar, eu vou abrir. Então agora vai começar. Do início para o fim e o início de todas as coisas. Uma porta se abre para que o caminho inicie. A porta foi aberta. Fomos humildes. E você humilde para ouvir. Agora levanta e anda. Nós finalizamos aqui, mas é um fim para o início de todas as coisas.
Coisas essas que existem só dentro de você. Se você quiser, aqui estamos. Boa noite.